Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém. Um programa para escutar de olhos abertos e bem postos nas obras literárias, no qual os autores vão abrindo o leque das suas perspectivas sobre o Oriente, a China e Macau. Bom dia, muito bem-vindos à Rádio Freguesia de Belém. É com grande gosto que vos trago hoje Miguel de Sena Fernandes, distinguido desde 2021 com o título de Embaixador de Património Cultural e Material Nacional pelo Ministério da Cultura e Turismo da China, devido ao meritoso trabalho que tem realizado também na área do Patuá, que é Património Cultural e Material da China. Enquanto embaixador, assegura a promoção e proteção deste bem cultural macaense. É filho de Henrique Sena Fernandes. Nasceu em 1961 em Macau. Estudou no Liceu Nacional Infante Dom Henrique, sendo formado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa. É advogado, dramaturgo, realizador, linguista e dirigente associativo de organizações macaenses, sendo presidente da Associação dos Macaenses. Na qualidade de mentor da cultura macaense, a sua ação incide no crioulo de base portuguesa, o maquista, mais conhecido por Patuá de Macau. É coautor de Maquista Chapado, um glossário onde se reúnem léxicos e expressões do antigo crioulo. Trabalho publicado em 2001 em coautoria com Alan Baxter. Foi membro fundador do grupo Doce e Papiaçã de Macau, tendo escrito mais de 3 dezenas de peças em Patuá, desde que a companhia se estreou em 1993. Como também guiões no mesmo crioulo para as produções cinematográficas do grupo, muitas delas como Macau Sans Assis, Macau Champurado ou Sunhá, acessíveis no YouTube. Aliás, eu aconselho a não perderem estas pequenas peças que são maravilhosas, são realmente muito boas, algumas muito cómicas, outras nem tanto, mas de facto que passam de uma maneira muito simples e muito direta à cultura de Macau. Entre as peças distingue-se aqui a levada à cena, agora em teatro, em 2018, Kidi Tacho, que significa que é do Tacho, tendo como contexto a nomeação de Macau para membro da rede das cidades criativas no ramo da gastronomia pela Unesco em finais de 2017. E a mais recente, Kusatá Reiná, estou a falar em Patuá, já se está a ver, que significa o que se passa. O embaixador do Património Cultural e Material em 2025 foi agraciado com várias medalhas, entre as quais a Comenda de Mérito Cultural do Infante Dom Henrique em 2005, levando o grupo a receber a Medalha de Mérito Cultural do Governo de Macau em 1999 e mais tarde da RAEM em 2012. Em outubro de 2020, publicou o seu primeiro livro, que eu aconselho a toda a gente, o seu primeiro livro de contos, Crónicas à Sexta. Muitíssimo interessante. Aliás, nós no CCCM vamos ter a oportunidade de publicar o segundo volume da obra Olhar Macau pelos Livros, e um de nós vai apresentar justamente estas Crónicas à Sexta. Vale muito a pena, porque são um retrato fiel de várias dimensões temporais de Macau. Bem, não vou falar mais. Bem-vindo, grande amigo do senhor embaixador e grande amigo da cultura macaense e também da cultura portuguesa e também da cultura chinesa, porque Miguel Sena Fernandes tem esta particularidade. Ele é filho de um pai português, português do Oriente, Henrique Sena Fernandes, cuja ascendência é portuguesa, e depois a mãe é chinesa, de maneira que ele é um verdadeiro macaense, é genuíno, é mesmo. Então, Miguel, é uma grande responsabilidade ser o embaixador do Património Cultural e Material de Macau? E antes de mais, deixe-me saudar a todos um bom dia, desejando desde já a todos um bom dia de trabalho, de lazer e pronto. E a ti também, com certeza, Ana Cristina. Muito obrigada. Muito bom dia. Sobre responsabilidade, claro que há sempre uma responsabilidade na medida
em que para já é um título honroso, isto não é um título como qualquer outro, ainda por cima dentro de um país como é a República Popular da China, em que tudo é olhado ao pormenor e, portanto, claro que isto é uma responsabilidade grande, mas fora da responsabilidade, não gosto desta palavra, porque isto parece que logo causa uma certa limitação dos meus movimentos, né? Por causa da responsabilidade. Não, eu Portanto, faço as normalmente coisas tu com não muita tens paixão. limitações nos teus movimentos. Eu acho que não, eu julgo que não. Não, eu pelo menos movimento bastante bem em Macau, com total liberdade, portanto eu não tenho esse tipo de problemas. Faço as coisas com paixão, isto aqui é verdade. Aliás, isto do Patois tem sido a chama de todos os anos, desde 1993. E, portanto, a única coisa que explica a persistência é esta paixão, no fundo, de querer fazer mais e mais. E, Bom. portanto, aquilo que era, no fundo, o que estava a ser o tributo, no fundo, do prémio não é propriamente a língua, mas é o teatro em patois. Porque é o teatro em patois que é o património e não a língua propriamente dita. Mas é claro, tudo leva à própria língua, porque não há teatro macaense sem o patois. De modo que a responsabilidade, claro que há, porque eles olham com muito apreço todas as peças, portanto, todos os anos nós temos que apresentar alguma coisa. Nós todos os anos temos que apresentar alguma coisa e, portanto, eles todos os anos, as autoridades e todas as pessoas que estão ligadas à cultura da República Popular da China que estão em Macau, as autoridades em Macau, por exemplo, eles olham com muita cautela, cautela não, quer dizer, com muita atenção, melhor dizendo, as manifestações culturais e no fundo gostam de ver. Portanto, é nesse tipo neste contexto é que se pode falar de responsabilidade. Não é? Muito bem. Mas, em todo caso, Qual foi o espírito que presidiu à formação do grupo Doce e Papiaçan de Macau? Qual foi o espírito? Não houve um espírito muito especial. Eu acho que isto está na gênese, aquilo que vou contar está na gênese de todas estas das realizações. Né? No fundo, começou tudo por capricho. Por um capricho, por arrojo, enfim, foi isto, pelo menos quanto a mim, que foi isso que aconteceu. Eu era um novato, era o mais novo do grupo, ninguém sabia o que era teatro, ninguém sabia o que era representar. E o que é estar em palco, enfim, nada disto. O que era importante era fazer qualquer coisa. E, portanto, foi esta ideia que alimentou toda esta dinâmica. Não é? É claro que mais tarde começámos a ter noção da importância que o teatro estava a ter. Porque, enfim, quando começou nós estávamos há 7 anos da transferência de poderes. Não é? E, portanto, o teatro passa a ser uma voz, não é? Passa a ser um veículo chamemos de resiliência, no fundo, porque nós estávamos naquele contexto de irmos Resiliência embora. cultural. Não, resiliência cultural, como é evidente. E, portanto, aqueles que ficaram, então, fez muito mais sentido para aqueles que ficaram em continuar mesmo e numa espécie de obstinação de continuar aquilo que foi feito e sempre a fazer rir, não é? Portanto, e ao longo do tempo começamos a descobrir muitas coisas. O que é que o teatro nos pode dar? Quer dizer, no fundo,
no fundo, dar-nos uma certa identidade, dar-nos uma certa atitude, para enfrentar os novos desafios deste novo Macau. Portanto, foi um tanto isto, portanto, não foi um espírito muito específico. É claro que alguns do grupo, os mais velhos, por exemplo, não tinham uma noção de uma causa, uma espécie de causa, não é? Mas pronto, isto, quanto a mim, foi mais isto, não é? Muito interessante esta ligação Sim, do Doce exato. Papiaçan de Macau ao novo Sim. Macau. É extremamente interessante como uma resposta e um diálogo com o novo Macau. Desde a formação deste grupo, Doce Papiaçan de Macau, não tens parado de realizar e as peças sucedem-se. Já vai longa a lista. De todas as peças, há alguma que gostasses de distinguir por qualquer razão? Eu sinceramente, de uma maneira geral, eu gosto de todos, no fundo eu gosto de todos. Pronto, enfim, todas as peças têm o mesmo pai, não é? Portanto, Pois, são eu não todas filhas do pai. discrimino as minhas filhas, não discrimino as minhas filhas. Não há nenhum que seja assim muito especial. O que é certo é que gostaria sempre de destacar é o conjunto deles. As peças, para já, sobreviveram no tempo, adaptaram-se ao tempo e contam a história da evolução de Macau, porque trata-se de um teatro, isto é importante explicar, trata-se de um teatro satírico, portanto, um teatro muito à boa moda da revista portuguesa. É mesmo, e isso vê-se muito bem na Barca de Amore. Exato. A Barca de Amore é uma sátira. É uma sátira, brutal. Portanto, nós satirizamos os costumes. O público que vai ver já está à espera da sátira. As autoridades que vão assistir ao espetáculo estão à espera da crítica. Estão todos à espera disto. Não é? Portanto, durante esse tempo todo, nós acompanhamos a evolução dos costumes de Macau. Eu posso muito orgulhosamente dizer isto. Portanto, nós nunca repetimos um espetáculo. Fomos sempre, tive que, todos os anos escrevo uma coisa absolutamente nova. É claro que há um ou outro ponto que vou buscar às fontes velhas, não é? Mas seja como for a temática, sempre outra. No fundo, é acompanhar Macau. E durante esse tempo todo, isto é importante dizê-lo, no fundo, o teatro não é só patois, não é, mas é muito mais do que isto. Com o tempo, conseguimos reunir muitos elementos culturais enxertados na peça. Estes elementos culturais, eu falo do elemento chinês, por exemplo, e que contrasta por exemplo, com o teatro tradicional macaense, que era só patois. Eu quis introduzir o elemento cantonês na peça. Claro que foi muito criticado logo no início. Até porque nem sempre é simpático. Porque, por exemplo, em Macau Champurrado no vídeo não foi nada simpático. Pois é, porque pretendia ser satírico, não é? Exatamente. E, portanto, as pessoas sabem com o que contar. E lá está, e nós estamos num contexto especial em que o humor é algo que começa a rarear. De modo que ainda fazemos as coisas e enfim, ganhamos já uma confiança das pessoas. É realmente. Portanto, é isto. É isto, é muito interessante. Mas, e agora, puxando aqui para um outro lado, não te são também estranhas as incursões culturais na área académica, tendo composto a 4 mãos um glossário com Alan Baxter, intitulado Mequista Chapado. Pensas continuar a desenvolver trabalho nessa área? Claro, porque a única coisa que me falta é sempre o tempo, não é? Claro que eu gostaria de refazer
Marquês de Chapado, por exemplo, não é? E tornar o Marquês de Chapado mais, um pendor mais académico. Mas, no fundo, eu não estaria a acrescentar nada de novo, porque o Marquês de Chapado não é uma coisa, pronto, não é uma coisa essencialmente minha ou do Não é Ada. criativo, não tem estilo próprio. Não, porque no fundo o que quisemos é reunir o léxico já publicado e já conhecido. A perceber? E acrescentar coisas coisas novas. Portanto, é mais neste sentido que nós fizemos. Claro que há expressões novas que não aparecem, por exemplo, há expressões novas que eu conheço, que é a forma de exprimir, pelo menos, quando eu era estudante, quando eu era estudante macaense, não é? E, portanto, novas expressões, e tive que acrescentar novas expressões idiomáticas, muito por inspiração do cantonês, por exemplo, não é? Coisas que não apareciam. Apareciam nas obras do Adé ou da Gracia de Batalha. Portanto, é mais neste sentido. Portanto, o patuá antigo crioulo de Macau, atual língua minoritária do território, mudou imenso, então. Ou não mudou muito? Não, mudou, claro, e tinha que mudar. Já mudou connosco a doce papelação que temos o óbice, digamos, de falarmos em todos os anos durante os nossos espetáculos, não é? Portanto, o patuá, naturalmente, é como qualquer outra língua, sofre evoluções, não é? Sofre evoluções. É claro que isto naturalmente pode ser objeto de estudos, de discussão académica ou linguística, se quisermos, não é? Mas o facto é que pouca gente fala patuá, muito pouca gente fala patuá, e portanto nas nossas peças nós incluímos todo o léxico possível que nós vemos das obras do Adé, José Santos Ferreira ou da Graciete de Batalha, portanto os grandes nomes mas temos que adaptar aos tempos novos, não é? Claro. Não podemos, qual é e fazer uma espécie de qual é a principal? E fazer uma espécie de ficção, imaginar, não é? O que é que o retinto falante de patuá, o que é que ele diria ao se referir às realidades completamente novas que eram absolutamente inexistentes há 50 anos, por exemplo. Portanto, é uma ginástica intelectual bastante grande, exatamente. É isto. Não é? E um dos traços mais característicos deste novo patuá é a introdução do inglês? Pode-se dizer isso? Eu não diria isto, mesmo na introdução do cantonense, por exemplo, o cantonês, são apenas elementos sem, no fundo, desvirtuar a lógica linguística do crioulo, não é? Portanto, não é introduzir apenas o inglês. Não é isto que está em causa, nem não temos a veleidade de criar um novo patuá, mas no fundo é, ao adaptarmos à realidade do dia-a-dia e a evolução dos tempos, que naturalmente tem muito a ver com a forma de comunicar entre as pessoas, novos léxicos, novas expressões que entram na moda e naturalmente influenciariam a forma de falar patuá, se o patuá fosse efetivamente utilizado no dia a dia. Portanto, nós temos que fazer esta imaginação e esta ginástica intelectual para que faça sentido. Pois. Portanto, não é? Portanto, nós estamos num contexto de patuá e não podemos agora de repente começar a falar português ou cantonês. Isso não está em causa, não é? Portanto, é um processo muito mais complicado. Também já brilhas no universo literário contístico, no qual te estreaste em 2020 com Crónicas à Sexta. O que te serviu de inspiração a estas crónicas?
tudo. No fundo, porque Macau é um manancial de histórias. A cada canto ouvem-se histórias. E se calhar, mas não ouso dizer, ter certezas sobre isto, porque Macau é um meio pequeno. É um meio pequeno onde as pessoas se conhecem e contam-se histórias quando as pessoas se conhecem. Portanto, e Macau, por mais que nós não queiramos, é sempre aquela pequena cidade em que há vivências comungadas por várias pessoas. E isto geram histórias e, portanto, porque isto cria visualizações de contextos, de situações, não é? E, portanto, valem a pena ser contadas. Há E as crónicas... alguma das Sim. crónicas que tu gostasses de chamar a atenção aos leitores? Eu chamou muita atenção no contexto de Macau e conhecendo Macau, chamou muita atenção o Preciso de um Café e a Obra do Arte. Porque esses dois contos aqui, nessa altura era mesmo para escrever crónicas, apenas crónicas, tal qual como nós conhecemos, não é? Uma crónica é um texto mais pequeno, pronto, naturalmente pode ser, é humorístico ou não, mas é uma história pequena, uma ocorrência, não é? Fugaz, por exemplo, não é? Que faça algum sentido. E inicialmente estava nesta veia, portanto, apenas crónicas, e seria publicado sempre numa sexta-feira, para aproveitar o fim de semana. Mas depois, inspiração, quem escreve um pouco vai querendo escrever mais. E a última das crónicas que estão nos livros já leva muito mais palavreado que uma simples crónica, não é? Portanto, aí nas crónicas vê-se alguma evolução. Como de resto, esta evolução das crónicas nota-se muito bem, por exemplo, agora nesta última que deves publicar em breve, creio que é a menina do terraço. A menina do terraço é impressionante o modo como tu captas o espírito que está no ar em Macau dos nossos tempos, com a violência, com a ligação da vida e da morte, a violência doméstica, a pressão enorme que os pais orientais... Tragédia pessoal, no fundo é tragédia pessoal. É verdade. É uma tragédia, no fundo é constatar que as pessoas estão bem, mas estão mal, e portanto... E no fundo é uma mensagem da esperança. No fundo é sempre isto. Acaba bem, mas mas toda a crónica é muito densa. É trágica. É trágica, é absolutamente trágica. É absolutamente trágica a ligação entre a vida e a morte. Aliás, eu aconselho não sei quando é que pensas publicar, mas acho que é um conto que merece ser publicado. E que é muito interessante. Sim, e já é muito grande, portanto já não é uma mera crónica, ou já seja, não é crónica, é o conto mesmo. E vale realmente muito a pena ler, até porque aborda temas tão complexos como o suicídio, como as razões que podem levar alguém a um suicídio, e sobretudo a um homem, porque em Macau, eu não sei se as pessoas têm consciência disso, mas há um elevado, já quando eu lá estava, e estou a falar desde 1990, havia um elevado número de suicídios na comunidade chinesa por chineses, empresários que não gostavam de perder a face quando faziam uma jogada arriscada e ficavam totalmente falidos. E então o modo para não perder a face era a condução ao suicídio, não é? E já nessa altura havia, e isso tem vindo a aumentar, porque também as possibilidades de ganhar muito em pouco tempo são cada vez maiores, e depois de perder tudo o que se ganhou em pouco tempo também são enormes. De maneira que tudo isto leva a um ambiente muito complexo, e eu não sei se não será só em Macau, se é também no resto do mundo, se é em toda a parte. Eu acho que em todo o lado, quando não se vê, porque no fundo aquilo apenas se resume, e isto é claro que eu, com todo o respeito,
todo o respeito às vítimas e aquelas que efetivamente experimentaram, ou pelo menos passaram por termo a sua própria vida, por exemplo, não é? Com todo muito respeito, mas em muitos casos que eu vejo é precisamente aquela sensação de não haver saída. Pois. E a perda de sentido de vida e leva, e naturalmente neste conto é a menina. A menina não tinha, para a idade dela, não tinha outra saída senão. E de facto é uma coisa, tem sido infelizmente recorrente entre meninas de tenra idade em Macau. Isto naturalmente isto não é para ser publicitado, por razões que são óbvias, mas é um facto constatável, não é? Portanto, e com todas as vezes que isto acontece, isto é uma grande consternação social, muito embora tenha sido recorrente. E depois, naturalmente, nós passamos por uma, digamos, uma tragédia mundial que é a pandemia, não é? No fundo, a pandemia ainda acelerou mais este processo. Portanto, o conto não é para ganhar pontos, não é absolutamente nada, é pura e simplesmente para constatar esta realidade que é trágica. Claro que ninguém não pretende obter nenhum louro à custa da tragédia alheia. Claro que não, mas é bom. Tragédia humana, é isso. Humana, mas pronto, não posso ficar indiferente. Ficar calado. Não é? Exato, não podes ficar indiferente. Foi uma história que já tinha, é uma história que já vem de há 2 anos. Foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia que comecei a engendrar esta história. Eu não sabia como contá-la, mas pronto. Mas agora que saiu muito bem. Levou tempo a cozinhar, mas correu muito bem. A comida está ótima. Está muito bem temperada, está tudo no sítio. Agora, eu queria fazer-te colocar-te uma última questão, que é: a música, o teatro, a literatura são os teus hobbies ou serão qualquer coisa mais importante do que isso? Não são hobbies. Eu antes pensei que fosse hobby, mas não é hobby. Este faz parte, julgo eu, não sei se estou a soar a pomposo, mas faz parte da minha paixão sobre as coisas, porque eu acho que cheguei à conclusão de que como é que eu vou dizer? Se eu um dia deixar de criar, ainda que seja uma coisa absolutamente irrisória, mas que se eu deixar um dia de criar é quando eu vou morrer. No fundo é isto, porque a criação, por mais simples que possa ser, e aquela noção de que isto brotou de mim mesmo, para mim quanto basta. É uma atitude, chamemos de uma atitude. Portanto, um dia quando eu deixar de poder deixar de fazer isto, é quando eu vou morrer. E se eu puder fazer, eu vou até aquilo que me for possível fazê-lo. E isto engloba aquilo que eu escrevo, aquilo que eu faço. Olha, até faço música, até agora com o computador, até faço música. É verdade, fazes música, fazes poesia, tal como o teu pai. Tal como consideras que tens vindo a honrar a memória do teu pai? O grande escritor Henrique de Sena Fernandes? Eu acho que sim, mas eu acho que sim. Eu acho que ele merece isto. Não é? Mas também a verdade é que, por um lado eu faço sempre, sempre um tributo ao Henrique, mas também é importante a realização da minha própria personalidade. Não é? Eu estou a falá-lo com toda a humildade possível, apenas em jeito de constatação. Portanto, todos nós temos noção de nós próprios, não é? E, portanto, todos nós sabemos em que termos nós nos sentimos minimamente realizados, ou que estamos a realizar alguma coisa.
é neste sentido que eu falo, não é? Portanto, sim, há um tributo ao Henrique, mas também a valorizar o nosso próprio trabalho, por mais porcaria que possa ser Mas dos que não outros, é, mas mas eu que quero não, lá saber, mas que não é. mas que eu quero lá saber o que os outros pensam, não é? Mas, portanto, e é fundamental, eu julgo que é fundamental, é fazer com que nós tenhamos esta noção de alguma realização dentro dos nossos limites, absolutamente pessoais, da nossa realização, daquilo que nós podemos fazer. Aquilo é meu, pronto, brotou da minha criação, ou da minha estupidez, como se costuma dizer, Olha, da minha estupidez. Olha, mas não, mas sabes uma coisa? Estava agora a lembrar-me que a criação, o ser capaz de expressar algo, a generosidade que é preciso para comunicar e expressar algo, a maior parte das pessoas guarda para si, não é inibida, não é capaz de se expressar. Isso é preciso, de facto, dádiva para isso. E eu estava a pensar que muitos escritores, poetas, músicos estão ligados à gastronomia e tu até, na qualidade de diretor ou presidente da Associação dos Macaenses, tu tens alguma receita especial com o teu nome? Tens alguma relação especial com a gastronomia? Eu tenho a minha relação com a gastronomia é através da minha boca. Eu como. Comes e gostas do que comes. Como bem, eu gosto. É degustação. Eu gosto muito, eu aprecio muito a nossa comida. Já não quero, não é uma questão de ser bairrista, vá, ou clubista, como quisermos. Mas eu gosto mesmo da comida maquense. E o que é que a comida de Macaense tem de especial, para tu gostares assim tanto dela? Especial é justamente aquela fusão de sabores. É a fusão de sabores. Bom, isto parece que já é clichê, é um lugar comum, já se sabe. Macau é sempre aquela coisa, é aquela narrativa de cruzar culturas do Mas é real? Mas não é assim, é mesmo real. É mesmo real. Porque eu só apenas dou um exemplo. Apenas dou um exemplo. Quando nós estamos a comer o tacho, por exemplo, as pessoas, os nossos ouvintes não sabem o que é o tacho. O tacho é isso tirando o sentido que todos lhe damos de tacho. Mas é um verdadeiro tacho, no sentido de ser uma coisa absolutamente saborosa. É que faz lembrar, por exemplo, o cozido à portuguesa. Isto já é muito discutível se isto é uma corruptela do cozido à portuguesa. Mas a verdade é que existe no tacho muita coisa que faz lembrar o cozido português, à portuguesa como não. O que é que nós temos na cozida à portuguesa? Nós entre vários ingredientes possíveis, nós temos couves, nós temos aquelas carnes todas que aparecem aí, temos aquele arrozinho, não é? Que pomos à parte. Temos os enchidos, temos o chouriço, temos a morcela, temos essas coisas todas. Ora bem, no tacho, o tacho macaense. Digamos, o tacho macaense, naturalmente, tem isso tudo. Só que vai combinar com coco. Vai combinar com sabores que são de Macau. Coco, gengibre, exemplo, se calhar. Não há chouriço português. Açafrão. Não há isto. O que mas há o chouriço chinês, que é doce. Para adocicar, para dar o tacho um travo muito especial. E existe também porco, não é propriamente o XP entre, é verdade, mas existe aquilo que se diz a pele de porco. A pele de porco que é frita. E é uma coisa absolutamente deliciosa. O tacho é uma coisa brutal. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que aí quem come o tacho consegue, portanto, as pessoas que têm uma língua mais apurada, conseguem aí descortinar vários tipos de sabores que não tem nada a ver.
Não tem nada a ver aquilo que nós pensamos que seja sabores ocidentais, se nós quisermos. Não é? Portanto, tudo num tacho, tudo num tacho, e estamos aí a se delirar que é com comida maquesa. É claro que o tacho é um dos pratos, um dos muitos pratos, e a Associação dos Maquenses quer levar a melhor Porto ainda, não é? A nossa gastronomia. Muito bem. Agora que deixaste os ouvintes com água na boca, vamos água despedir-nos. Na boca logo pela manhã, isso em Lisboa e na de manhã. E muito obrigada por estares aqui connosco na Rádio Freguesia de Belém. Foi um gosto imenso e até uma próxima oportunidade. Com certeza, sempre ao dispor. Muito obrigada. Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém.